Oi, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do Aprender Sempre? Vamos dar continuidade em língua portuguesa. Vamos para o volume 1, segundo ano do ensino fundamental. E nós vamos estar fazendo exatamente a correção das páginas 41, 42 e 43. Vamos lá? Pegue o seu Aprender Sempre, escolha um cantinho aí bem tranquilo, abra o seu livro na página 41 e vem comigo. Só retomando, na aula passada vocês ficaram de escolher mais 2 títulos de contos ou fábula para ser lido nas nossas aulas dessa semana. Então, hoje aqui, na segunda questão aqui, ó, lá você escolheu qual era a história que você mais gostava, né? Agora você vai representar aqui, você escreveu o título na página anterior. Nessa página você vai fazer aqui a ilustração que representa esse título, essa história que você escolheu. Por exemplo, se você escolheu o título de Chapeuzinho Vermelho, você vai fazer um desenho que representa o Chapeuzinho Vermelho. Se você escolheu o Lobo e os 7 Cabritinhos, você vai fazer o desenho que representa ou os 3 Porquinhos e assim sucessivamente, certo? Então, esse quadro aqui você vai representar com o desenho qual é a história que você mais gosta, certo? E aqui, essas linhas aqui, você pode escrever, fazer alguma anotação, por exemplo, se você quiser escrever o que o lobo falou para Chapeuzinho, você pode escrever aqui. Isso aqui fica a seu critério. Se você quiser escrever alguma coisa aqui, você pode. Se você quiser escrever novamente o título aqui, você pode escrever, entendeu? Fica a seu critério. Agora vamos para a aula 3, que está aqui embaixo, certo? Olha aí, ó. Aula 3, nós vamos falar sobre personagem. Mas, antes de ir direto ao assunto, o que nós vamos aprender na aula de hoje? Alguém sabe me dizer? Qual é a habilidade da aula de hoje? É EF 01 LP 07. Compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. Ou também EF 01 LP 13. Comparar o som e a grafia de diferentes sons da palavra no começo, meio e fim, certo? Mais uma, EF 01 LP 26. B. Identificar na leitura de diferentes textos do campo artístico literário, contos, fábulas, lendas, entre outros, os elementos constituintes da narrativa. Por exemplo, o personagem, narrador, o conflito, certo? O tempo, o espaço, o enredo e assim sucessivamente. Então, agora, o que vamos fazer? Passe para a página 42. Prontinho? O que você consegue ver? Que imagem é essa aqui? Está representando o que essa imagem? Você acha que isso aqui pode ser o quê? Olha, a imagem, a história que nós vamos estar vendo agora. A maioria das histórias que nós vamos falar agora, ela contém um personagem do mal, que ele é, na história de Chapeuzinho Vermelho, quem é que representa o mal? É o lobo. Então, aqui é uma imagem que representa um lobo. Então, escreva em cima dessa imagem o título de uma história que representa o lobo. Por isso que eu coloquei aqui em cima essa parte laranja, que eu estava cobrindo o título da história. Agora você pode ir lá e colocar. Eu escolhi Chapeuzinho Vermelho.
Viu aí que eu escrevi aqui em cima? Chapeuzinho Vermelho. Então, o que é que o lobo faz na história de Chapeuzinho Vermelho? Ele faz o quê? Ele representa também a imagem do mal. O que ele pergunta para Chapeuzinho Vermelho? Ele é bem esperto, né? Ele primeiro pergunta onde que a vovó de Chapeuzinho Vermelho mora. E depois ele começa a mostrar as flores para Chapeuzinho Vermelho, vai distraindo ela e engana ela para ir para um lugar mais longe, enquanto ele vai para um lugar mais perto, né? Mas não vou fazer resumo dessa história. Então aí veja, aqui embaixo, ó, olha aí, ó, aqui embaixo eu coloquei, em cima eu coloquei o título da história, embaixo da imagem eu coloquei o que o lobo faz nessa história, o que ele pergunta para Chapeuzinho Vermelho, onde sua vovó mora, certo? Então, isso é o que ele pergunta. Agora, eu quero fazer aqui uma pequena reflexão. Esses são títulos em que as características do lobo é mal. Ou seja, em todas as histórias que eu conheço, infantis, o lobo são figuras do mal, não é isso? E sempre nos mostra uma lição ou um ensinamento. Muitas dessas histórias foram reproduzidas em cinema, onde a figura do lobo continua presente até hoje. Por exemplo, em desenho animado, como o desenho do Papa-Légua. Alguém aí já assistiu o desenho do Papa-Légua? Também tem um personagem, lobo, que acaba sendo uma parte importante da trama. A figura do lobo está associada a um ataque de cordeiro e ovelhas, mas também um temor inspirado na tradição oral que relaciona o perigo, a maldade, a traição e a desconfiança. Então veja bem o que representa o lobo nas histórias, né? O perigo, a maldade, a traição e a desconfiança. Essas histórias passam mensagem como, por exemplo, na história do Chapeuzinho Vermelho, essa fábula escrita por Esopo passa a mensagem da honestidade, da solidariedade. Também deixa uma mensagem, um ensinamento em que as crianças não devem se relacionar com pessoas estranhas. Agora que você já fez a primeira parte, tem a segunda parte dessa página aqui, da página 42, que está dizendo: agora ilustre um personagem de sua preferência e escreva um título em que ele costuma aparecer. Ali nós vimos só o lobo. Aqui você vai fazer uma personagem de sua preferência. Então não é obrigado ser o lobo, aí pode ser qualquer personagem. Aí você vai fazer a ilustração dessa personagem e vai escrever o título da história que tem essa personagem aqui embaixo, certo? Então não tem nenhum bicho de 7 cabeças. A coisa mais fácil, não é isso? Agora vamos para o próximo. Página 43. Na página 43, está dizendo assim: por que eu estou fazendo tudo isso? Porque nós vamos dar continuidade à leitura de conto. E nós precisamos acelerar um pouquinho mais, né? Então, deixa eu cobrir aqui, senão você não vai entender. Já vai ver a resposta, já vai querer copiar e não vai entender, certo? Então, vamos aqui, ó. Escolha um personagem e escreva uma frase que ele costuma falar. Aqui embaixo, por exemplo, tem uma frase, ó. A madrasta da Branca de Neve sempre fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Quem é essa personagem? É a madrasta má, ou a rainha má, né? Depende como, né? Em vários contos, em cada conto ela é tratada dessa forma: ou rainha má, ou a madrasta,
a madrasta má, não é isso? Então, eu escolhi a frase rainha má. Mas você pode colocar a bruxa malvada, né? Ou a malvada madrasta. Aí você quem vai escolher a frase e vai escrever aqui. Fala pro seu papai ou pra sua mamãe qual a frase que você vai escrever e o papai ou a mamãe vai auxiliar você. Papais e mamãe, vocês não podem fazer pela criança, senão eles não vão desenvolver o aprendizado, certo? Agora que você já escreveu aqui quem é a personagem, você vai escrever a fala. Ou seja, igual tá aqui em cima, ó. Qual é a fala da madrasta? O que a madrasta costuma falar no conto? Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Então, essa é uma frase que lembrou a madrasta má. Aqui você pode fazer uma frase que você lembrou, entendeu? No desenho que você fez lá, na página anterior, fez o desenho, fez o título. Agora você vai fazer aqui qual é a frase que representa, que você lembra, que chama atenção nessa história, certo? E aí, por hoje é só. Amanhã nós faremos a leitura de um conto, certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos responder aí o livro e depois não esqueçam de se inscrever no canal, porque amanhã tem mais, certo? Grande beijo e até a próxima.